imediato, então. Ouviremos o case Programa de Reciclagem de Tanques Subterrâneos. Será apresentado por Vanderlei Santetti, gerente do Departamento de Segurança e Meio Ambiente do Grupo Ipiranga. Ele que é engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho e possui MBA em gestão empresarial. Em março de 2015, assumiu a gerência do Departamento de Segurança e Meio Ambiente no Rio de Janeiro. Está sob a sua responsabilidade as áreas de meio ambiente, segurança do trabalho e sustentabilidade do Grupo Ipiranga. O senhor dispõe de 20 minutos para a sua apresentação. Ok, obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer aqui a organização, agradecer a todos que estão aqui presentes, parabenizar ao Beto e sua equipe de organização, o Beto que é um conhecido nosso de longa data, e todos os elogios que foram feitos a ele, eu tenho certeza que ainda são poucos pelo grande trabalho que ele tem realizado ao longo desses anos, na vida pública ou na vida privada. O que nós vamos falar hoje é sobre um programa de reciclagem de tanques subterrâneos. Esse é um programa que está ancorado no nosso programa maior, que é um programa de sustentabilidade empresarial. É um programa que já tem mais de 10 anos, e sempre quando eu falo desse programa também fico bastante satisfeito, porque como nasceu esse programa? Antes de 2004, 2005, já existia algum regramento com relação à destinação final de tanques subterrâneos, que a maioria das pessoas, a gente vai ver, não sabe da quantidade que existe de tanque subterrâneo aí em cada posto. E o que motivou o início desse trabalho, de realmente criar um programa com umas diretrizes e regras bem claras e serem cumpridas, foi de que a gente tomou conhecimento de que em alguns estados, principalmente no Nordeste e Norte de Minas Gerais, os tanques estavam sendo retirados e estavam sendo utilizados para armazenagem de água. A gente sabe como o Nordeste é carente de água, né, e um tanque desses é um prato cheio, né, para ser utilizado. Só que isso tem uma série de riscos, né, para quem utiliza um tanque desse para armazenamento de água, principalmente se ele não estiver limpo, desgasificado e energizado. Não pode utilizar, né? Então a gente desenvolveu esse programa. Num primeiro momento a gente chamou esse programa de do posto ao posto, porque ele estava preparado para que todos os tanques que saíssem dos nossos estabelecimentos eles fossem reciclados em siderúrgica. Aí depois teve algumas variações ao longo desses anos, que a gente viu que também não necessariamente a gente precisaria utilizar ele em siderúrgica. A gente poderia também reutilizá-los e seguir aquela política nossa dos 3 R's, né? Tá? Vamos aqui. Bom, inicialmente vou dar a nossa agenda aqui é falar um pouquinho sobre a Ipiranga, sobre postos de serviço, o programa de reciclagem de tanques, que é propriamente dito, e os resultados desse programa e quais são os benefícios. Tá? Vou ser bastante breve nessa introdução e ir diretamente ao programa. A Ipiranga é uma empresa gaúcha, né, que nasceu aqui no Sul e depois, desde 2005, aí foi vendida e faz parte de um grande grupo empresarial, é o segundo maior grupo do Brasil, que é o Grupo Ultra. Tá? Algumas informações rápidas, só para situar o tamanho do programa, né? A Ipiranga hoje é a segunda maior distribuidora de combustível do Brasil, possui mais de 7.000 postos espalhados pelo Brasil, tem 58 bilhões de receita líquida, né? Mais de 2.800 franquias aí de loja MPM, Jet Oil, e comercializa e mais de 18 milhões de participantes no seu programa de vantagem. A cadeia de abastecimento de combustíveis, ela passa pelas refinarias, pelas usinas de etanol, né, pelas bases de distribuição, tanto pode ser portuária quanto base terrestre. Né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul 7 bases, e clientes consumidores. Né? E além dos clientes consumidores, temos nossos pós-serviço, que é o nosso foco hoje, é o foco na nossa apresentação. Né? A grande maioria das pessoas, eu acho que estão aqui, vão pelo menos uma vez por semana, vão a postos de serviço.
ou seja, para abastecer, para comprar alguma coisa na loja, ir à farmácia, assim por diante. Agora, quase que todas não sabem o que tem embaixo dos postos. Então, é isso que a gente vai tratar aqui. Então, para armazenamento de combustíveis em postos de serviço, são utilizados tanques subterrâneos. Você sabe que não se vê posto de combustível com tanque aéreo, com tanque de superfície. São postos subterrâneos, que devem, evidentemente, obedecer às diretrizes ambientais, de segurança e de qualidade. Não sei se tem laser? Tem. Então, aqui a gente tem uma vista, onde aparecem as bombas, que é o que todo mundo enxerga, todo mundo vê no dia a dia. Aqui, então, todo o SASC, um palavreado técnico, é o Sistema de Abastecimento de Combustíveis. E aqui estão nossos tanques, que é o que nós estamos tratando hoje do nosso programa. Aqui, os primeiros tanques instalados em postos de serviço eram feitos de aço e sem revestimento, denominados tanques de parede simples. Essa é a grande maioria ainda dos postos no Brasil, principalmente de São Paulo para cima, ainda tem esse tipo de tanque. Aqui já são os tanques que já começaram a ser, desde 97, Então começou a gente ter tanques a serem instalados, que são tanques de parede dupla, ou tanques jaquetados, que ele tem um tanque de aço por dentro, por fora ele é revestido com uma capa de fibra, e no seu interior ele tem um espaço intersticial onde se colocam sensores, para que se a gente tiver algum tipo de vazamento, esse sensor acusa, e aí com isso o tanque é paralisado. Pode ser vazamento na jaqueta ou na parte de aço. O nosso programa, que nem eu falei, inicialmente ele foi chamado do posto ao posto. Por que a gente chamou isso? Então, aqui está um tanque sendo removido, aqui está, o processo começa a parte de inertização, outra parte de desgaseificação, o corte das chapas, a chapa aqui já cortada, e o envio para a siderúrgica. E, na nossa visão, ele poderia estar voltando para o posto através de ferro, de aço para construção, ou através de uma coluna, através de uma chapa para testeira, e assim por diante. Então, por isso que a gente chamou de posto ao posto. Vamos falar um pouquinho do programa e das etapas. A primeira etapa desse programa, do processo, é a neutralização do tanque para evitar, então, que tenha risco de explosão. Porque esse tanque está gaseificado, ele parou de armazenar, mas ele possui vapores lá dentro, tanto de gasolina, de diesel, como de álcool. Então, a gente faz uma inertização com gelo seco, esse gelo é colocado na boca do tanque, insere gelo seco, e com isso a gente inertiza ele. Depois de inertizado, aí vai pelo processo de retirada, que é um processo de retirada através de... já foi escavado, com isso nos possibilita, então, a gente escavar com segurança para evitar acidente, e depois disso, então, ele é içado e retirado da cava, propriamente dita. A segunda etapa do processo é um processo de limpeza e de corte. Então, ele vai para uma empresa especializada, licenciada, e a gente recorta, abre essas janelas dele, ele está inertizado, desgaseificado, e faz a limpeza. Depois de ele estar limpo, então ele é cortado, Isso é uma das opções que a gente tem. O corte dele é uma das opções. Hoje nós estamos priorizando fazer um processo de requalificação dele e utilizá-lo para instalação de tanque aéreo. Hoje tem muitos clientes consumidores, que utilizam esses tanques para armazenamento de combustível. E aí a nossa prioridade hoje, sempre que possível, é requalificar e reutilizá-lo ele como um tanque aéreo. Evidente que nesse processo todo tem a etapa de resíduo, então o resíduo é acondicionado, armazenado temporariamente, para depois vai para o descarte de resíduos. Tem um transporte adequado, com licença de operação, manifesto para transporte e o coprocessamento desse resíduo. Aqui aparecem mais duas imagens, o tanque cortado, sendo carregado, e aqui o forno da empresa siderúrgica. Como eu falei, o processo aqui, que é a terceira etapa, então, possibilidades de aproveitamento desse tanque. O primeiro é o processo siderúrgico, que é aquele tanque que não é possível reaproveitar, então ele
ele vai para a siderurgia, né? Vai ser derretido lá. Fabricar aqui bacia de tanques aéreos, ou seja, essas bacias aqui. Então, a gente tira, calandra a chapa e reaproveita ela para fazer esses tanques. E requalificação, então, para tanque aéreo. Pode produzir também esse tanque, um tanque requalificado. Tá? E a outra opção que veio depois, a gente viu o seguinte, para que eu vou mandar para a siderúrgica? Se a chapa está em boas condições, vamos dar um destino mais nobre, adequado para ela. E aí, então, começamos a produzir essas caçambas para serem aproveitado, caçamba de entulho. Alguns resultados desse programa, né? Então, desde 2010, a Ipiranga já destinou a nível Brasil aproximadamente 5.680 tanques subterrâneos. 5.600 tanques, pessoal. No Rio Grande do Sul, nesse mesmo período, foram 1.800 tanques, quase 2.000 tanques, 1.859. Então, o Rio Grande do Sul hoje corresponde a 33% desse total. Quais os benefícios do programa? Tá? Primeiro, né, mas eu diria que é o menos importante, tá, é a redução potencial dos custos. Evidentemente que quando você reutiliza um tanque desse, requalifica, você deixa de comprar um tanque novo. Né? Deixando de comprar um tanque novo, você está reduzindo o custo. Segundo, é o menor risco de explosão na remoção desse tanque. Na verdade, no passado existiram alguns acidentes onde teve pessoas, inclusive, vitimadas. Hoje não tem mais, seguindo o programa. Tá? O risco de contaminação ambiental, com certeza, é bastante reduzido. Tá? E a redução de até 60% do consumo de energia no processo de fabricação de seções de lâminas. Ou seja, quando eu reciclo, eu estou reduzindo o consumo de energia, ao invés de comprar uma chapa nova. Né? E uma redução de mais de 80% da emissão de gases de efeito estufa, na reciclagem do que na produção. E uma economia de até 3,8 toneladas de minério de ferro para a fabricação de um tanque novo. Ou seja, estamos em linha aqui com o que nós falamos, reduzindo também o consumo de recursos naturais. Esse era o nosso case. Estou à disposição depois para as perguntas e queria mais uma vez agradecer e deixar aqui os nossos contatos. Estou eu aqui como responsável, o Leonardo está à frente junto com a Daiane. O Leonardo é o nosso assessor que cuida das questões ambientais aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos. Obrigado, Vanderlei, pela sua apresentação e, inclusive, pela demonstração da responsabilidade ambiental da empresa que aqui representa. Lembro que a Ipiranga tem também um modelo de neutralização de gases, né, do efeito estufa, um programa voluntário de neutralização, demonstra toda a responsabilidade socioambiental.